Bem-vindo ao Papo Aberto, meu nome é Victor Cabral e aqui você vai encontrar informação sobre economia, regulamentação, criptoativos e DeFi. Se você tiver interesse de aumentar seu repertório, conhecer novas tecnologias para o ramo financeiro, você está no lugar certo. É isso, é mais um episódio do Papo Aberto e hoje sobre um tema super interessante que tem muita gente procurando. Eu acho que uma das principais experiências numa vida profissional é você conseguir trabalhar fora do país, conhecer uma outra cultura, até uma cultura empresarial, uma cultura... ter uma imersão dentro de um outro país é muito interessante, você aprende muita coisa, até por tolerância e várias outras experiências que acabam vindo com essa oportunidade. E uma das pessoas principais aí no mundo cripto, que é o Maurício Magaldi, topou vir falar com a gente um pouquinho sobre a experiência dele de estar trabalhando no Reino Unido. Também ele teve outra experiência trabalhando internacionalmente. Então eu vou deixar um pouquinho aqui para ele se apresentar e depois a gente passa pro papo. Obrigado, Victor, pelo convite. Eu tô em Londres, né? Eu moro em Londres já tem pouco mais de um ano e meio. Eu vim com a família toda dessa vez. Eu já não é a primeira vez que eu moro fora, mas é a primeira vez que eu mudo com todo mundo. E tem sido uma experiência muito bacana. Tem seus perrengues, como qualquer mudança, né? E a gente vai se adaptando, vai aprendendo, vai criando aí ferramentas para conviver com isso. Mas é isso, eu tô aqui, eu mudei para cá em 2022 para trabalhar numa empresa chamada 11FS e tocar o business de consultoria, né, o negócio de consultoria de cripto, né, dessa empresa, e também o podcast que eles faziam, o Blockchain Insider. Eu me desliguei da 11FS no final do ano passado, eu já estava trabalhando como consultor para o projeto Midnight, que é um projeto do ecossistema da Cardano, uma nova blockchain voltada mais para a proteção de dados, né, onde eu toco a área de produto e de relacionamento com desenvolvedores. E aí, continuei aqui. Né, a gente mudou a família toda, então estamos aqui agora para botar a galera na faculdade e aí dar rumo para esse povo aí também, para sair de casa e deixar a gente sossegado. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como que você fez a migração do mercado tradicional para o mundo cripto? Quanto tempo isso demorou mas você lembra mais ou menos quando isso aconteceu? Tem um marco específico na minha carreira que foi encontrar o paper do Bitcoin em 2014. Eu ainda trabalhava em banco, trabalhava na tesouraria, né, do HSBC como gerente de programa e portfólio, e aí fiquei encantado com essa tecnologia, né, até cheguei a achar que seria útil para os projetos do banco na época, mas obviamente 2014 era tudo muito obscuro, ainda era o dinheiro da Dark Web, então não era exatamente o foco ali, né? E aí, profissionalmente mesmo, em 2017, eu tive a oportunidade de assumir, quando eu já estava na IBM, assumir o serviço de consultoria para blockchain na América Latina. Naquela época era o que a gente chamava lá de Enterprise Blockchain, né, as blockchains corporativas. E aí, desde então, nunca mais parei de trabalhar direta ou indiretamente com cripto e blockchain em geral, né? Em 2019 eu me desliguei da IBM, voltei para o HSBC na época, e aí no final do ano eu comecei a fazer o Block Drops, que eu faço semanalmente até hoje, que é um digest, né? É uma revisão de 3 manchetes sobre casos de uso de cripto, blockchain, Web3 da semana. Então todo domingo eu boto no ar um episódio. Na verdade são 2 episódios, porque eu faço ele em português, faço ele em inglês também. E ocasionalmente eu tenho a sorte de entrevistar e bater um papo com os builders, né, os construtores dessa internet nova, que é o Block Talks, que é o quadro de entrevista que sai durante a semana, quando tem estoque, né, para colocar no ar. A gente tem cerca aí de 120, 121, se não me engano, episódios de Block Talks já, desde 2019, e tem cerca de 360, 370 episódios do Block Talks regular, tanto em inglês quanto em português.
E foi assim, nesse período que eu trabalhava em banco, que eu continuei em contato com a indústria, né, do Uhum. cripto, até que em 2021 eu recebi várias propostas para cair de cabeça no mercado, e uma delas foi com a 11FS para mudar para Londres e trabalhar como consultor, e foi aí que eu vim para cá. Então, no final das contas, o podcast acabou me ajudando a Sim. fazer também essa movimentação, abrindo também essa porta, e é assim que a gente continuo fazendo as minhas pesquisas, né? O pessoal fala do your own research, né? Faça Né? a sua própria pesquisa, e o podcast é o meu mecanismo de pesquisa, né? Junto com a comunidade, com os colegas, né? Que estão construindo aí a Web3, eu pego muita referência, né? Da galera, então sempre essa troca aí é bem bacana, e é assim que eu continuo me mantendo informado de tudo que acontece, ou de quase tudo, né? Porque também não dá para fazer cobertura de tudo, então eu Uhum. fico nessa fronteira. E aí eu também participo de outras startups como advisor, né? Eu estou no board de várias startups aí, ajudando os builders a se encontrarem no mundo da blockchain. Que faz um trabalho muito significante também para conseguir buildar e trazer a ampla adoção, trazer o conhecimento para outras pessoas que não têm essa profundidade também em tecnologia, né? E, bom, quando você recebeu essas propostas, inclusive a da Eleven FS, o que você colocou ali na balança para decidir partir do Brasil e ir para Londres? Essa vontade de sair do país, de ter uma experiência familiar, né, fora do país, já existia. Eu tinha morado ocasionalmente meses ou, né, meio ano aí fora, voltando sempre para o Brasil quando tinha projeto, quando tinha alocação fora, né, como consultor, eu acabava indo, morava, fazia aquele rolê de morar 2 semanas fora e volta um final de semana, aí volta, mora 2 semanas fora, para não afetar muito, né, a vida da família, então você vai fazendo né, essas acomodações. Que deve ser baita cansativo também. É cansativo, é cansativo. Dá milhas, dá milhas, né? Da Dá Milhas. pontos no programa de fidelidade dos hotéis, né? Porque invariavelmente você acaba morando em hotel, né? É. Nessas circunstâncias, quando você está viajando corporativo. E, pessoal, isso é antes da pandemia, tá? Isso aí é. Eu não sei como é que é o mundo dessa forma hoje. Acho que tem muito menos incentivo para você fazer esse tipo de rolê hoje, né? De morar meio part-time, assim, né? Cara, tá Então, voltando bastante isso aí. Alguns é. amigos meus que trabalham na consultoria, eles estão, inclusive no Brasil mesmo, eles estão trabalhando no interior. Então, cara, E é aí volta. bem. Tá Bate, voltando, né? faz esses bate-voltas. Então, e assim foi durante alguns anos. Então sempre teve aquela vontade de poder oferecer para a família as experiências que eu estava tendo profissionalmente. E aí, quando eu comecei a receber proposta em 2021, eu, eu separei propostas do Brasil e propostas de fora, e aí falei, bom, no Brasil eu não vou. Se tem proposta fora, eu quero avaliar primeiro, se for realmente bacana, né? Aí, obviamente, você negocia com a família, tem que gerenciar expectativas. Os meus filhos não são mais criança, né? Então, são adolescentes, né? Os semi-adultos, como eu chamo. E aí tem negociação, né? Tudo muito negociado. Olha, essas são as circunstâncias, assim que vai Ah, ser, a eu quero um oportunidade tá assim, detalhe tá dessa assado. história aí. Eu quero um detalhe dessa história aí, que eu lembro que tem uma maneira que vocês apresentaram, né? Cada um dos países que você recebeu as propostas. No final das contas, sim, tinha 4 propostas no Brasil que eu acabei recomendando profissionais da minha confiança para as vagas. É algo que eu sempre faço quando a vaga não é para mim ou a circunstância não é para mim. Eu sempre boto alguém da minha rede, porque eu acho que é importante a gente continuar empurrando a rede junto, né? Trazendo junto, empurrando para frente e tal. Então acho que essa é uma. E aí as vagas de fora eu também fiz algumas acomodações nas vagas que eu acabei não topando ou não conseguindo negociar, né, os termos. E aí eu fiz uma shortlist, chegamos em 2 vagas, e aí eu fiz, como consultor, eu fiz uma apresentação, um PowerPoint lá com prós e contras de cada um dos cenários. A gente ficou entre Miami e Londres, e aí todo mundo votou, né? A esposa votou, os filhos, os gatos, tal. Todo mundo votou. Com E um aí, bom consenso. é, e aí e aí fechamos Londres, e aí foi assim que a coisa se decidiu. A gente acabou não mudando logo no começo do ano de 21, de 22, porque
teve um atraso em função dos vistos em função da guerra da Ucrânia, né? Que aqui no Reino Unido eles acomodaram vários refugiados, e aí teve uma paralisação de vistos que eles chamam de eletivos para esses vistos, e aí retomou em março, se não me engano, aí todo o trâmite e tal, no final das contas a gente acabou mudando no meio do ano. Então eu trabalhei 6 meses, né, nesse começo, fazendo o fuso aqui do Reino Unido. No Brasil não foi legal, foi difícil pra caramba, mas acabou me dando a oportunidade, estando no Brasil, de viajar, por exemplo, para o Ethereum Rio com um cliente, né, que acabei levando para o cliente para conhecer a comunidade, para ter contato, né, e estava retomando evento presencial, então tinha uma demanda reprimida ali também, né, de conferências e tal, então foi oportuno, mas aí depois mudamos para cá, e aí teve todo, vim antes, fiz um setup, né, da casa, achar o bairro, as escolas, tem que entender o sistema escolar aqui também, que foi bem complicado, acabei contratando uma consultora para ajudar a localizar os processos, como é que aplica, quais tipos de escola que tem, quais são as consequências de escolher um tipo de escola A, B ou C, o que dá para fazer, o que não dá, quais são os pré-requisitos. Então, isso foi um dos estresses que a gente passou aqui, né? Talvez o maior estresse que a gente passou aqui. E agora a coisa já está mais normalizada, entramos num regime, a casa já tem um ritmo, então demorou um pouco, mas entramos aí num esquema bacana. E foi assim, essa foi o mapa, né, de decidir e tal. Óbvio, você fica sempre super lisonjeado quando você tem, né, várias propostas para escolher, isso não é uma coisa que acontece frequentemente, então a maioria das vezes você não tem escolha, você acaba negociando o melhor possível naquilo que você tem à mão, mas eu dei muita sorte ali. Era também uma rebarba de empolgação de bull market ali, né, em fim de 21, e aí 22 veio e descarrilhou. Mas foi assim o processo da gente escolher, e como era já um plano familiar aí de alguns anos de ir para fora, e eu já tinha meio que descartado, não estava tão olhando assim, e de repente, né, cripto acabou abrindo, podcast, né, em cripto acabou abrindo essas oportunidades, então foi bacana poder escolher, e foi bacana poder estruturar também desse jeito. Show. E qual foi, assim, os piores, os desafios da sua família em se adaptar a essa nova cultura, assim, no Reino Unido? Eu acho que assim, como eu pessoalmente sempre trabalhei em empresa internacional, a maioria das vezes, né? Bancos gringos, empresas de consultoria gringa, a cultura do trabalho para mim nunca foi um gap, né? Então não é porque você é bom, não, é porque é hábito, você trabalha 20 anos em empresa, a cultura é muito parecida, né? Então fala inglês em tudo que é call, às vezes fala espanhol, né? E o ritmo e o tipo de política, né, corporativa são muito parecidos, então nesse sentido não teve tanto choque. Todos nós já falávamos inglês razoavelmente bem, eu profissionalmente, né, do dia a dia, e né, a minha esposa e os filhos também já tinham o ensino do inglês, né, aprendizado, então o que a gente fez foi colocar uma professora particular durante os meses do Brasil, que eu já estava trabalhando para a UK, mas no Brasil, então, para dar aquela acelerada, uma profissional, inclusive, brasileira que morou aqui na Inglaterra, então, para dar um contexto cultural, como é que são as coisas, tal, como é que funciona. Então, isso também ajudou bastante nessa preparação. Mas tem perrengue. Você tem que aprender como é que é o sistema de transporte público, você tem que aprender como é que são os sinais na rua, né? Eu demorei uns 3 meses para incorporar que o carro vem do outro lado na Inglaterra. Os caras dirigem na mão errada aqui, né? E o cérebro choca, né? E é engraçado porque como eu viajo para cliente, viajo para projeto, nos países em que a mão é a mão tradicional, como é no Brasil, né, do lado direito da rua, aí Uhum. eu tenho que parar e prestar atenção, porque agora eu tô acostumado com o outro, e aí dá uma confusão no cérebro, assim, você tem que ficar ligado, É. né? Não dá para ir ouvindo podcast andando na rua e achar que, né, tá tudo certo. Então, então teve isso. Do ponto de vista, como eu falei, do sistema escolar, para mim foi chocante, assim, porque tem um monte de variedade e tem questões de limitação de idade, tem questões de você ter pré-requisitos, então, no meio do ensino
secundário aqui, né, que seria o equivalente ao acho que o ensino médio no Brasil, você tem... Não, é o Fundamental 2. Você tem, para passar do Fundamental 2 para o ensino médio, seria o equivalente, mais ou menos, tem o que eles chamam de CSI, que é uma prova com acho que 7 matérias, e essa nota ela é acumulativa com as notas que você faz no secundário, que aí é o A-Levels. E isso soma, e aí você faz o exame da carreira que você quer, que aqui também é por carreira, né? E aí você soma essas notas, tem uma conta que eles fazem. Então, se você não tem o de CSI, é difícil você achar uma escola que te aceite aqui no secundário. Foi nisso que a gente enroscou, porque ninguém avisou que tinha o pré-requisito, né? E a gente também não endereçou isso, e aí acabou ficando esse gap. Então, foi um aprendizado desse que você toma na cara, né? Porque você ouve o RH da empresa e fala assim, não, tranquilo, se vier para cá tem escola, eles são obrigados a dar escola pro seu filho. Aí você chega aqui, a realidade não é bem essa. Então, esse é um aprendizado meio duro, assim, também meio juvenil, assim, da minha parte, né? Podia ter feito um due diligence melhor ali, mas estava empolgado com o trampo, já estava trampando, projeto, cliente, isso aqui e tal. Então, Então, Mas esse foi acabou talvez a dando maior... certo. No final das contas se acomoda, custa mais caro, você tem que botar numa escola particular, e aí a escola aqui, se no Brasil é caro, aqui é em pounds, então assim, tem os seus perrengues aí, então teve alguma acomodação, teve um estresse, obviamente, mas agora já estamos num regime, assim, né? E é o meu mais velho, então ele é mais um ano de escola, então também depois vai para faculdade, aí é outro custo, é outro tipo de estrutura que a gente já está mapeando, mas não impactou ainda, né? Então estamos aqui fazendo provisão para mandar as crianças para a escola. Mas é uma realidade diferente, né? É uma realidade diferente. Até o mais velho, os amigos dele no Brasil já estão na faculdade, ele ainda tem um ano aqui, porque o ano é deslocado, tem outras realidades aqui para encarar, mas é tudo aprendizado, né? A gente... O bacana aqui é poder aprender, como você falou na introdução, né? Você ter uma imersão cultural e estar disposto a errar e aprender e ver que não funciona do jeito que você pensava e também botar em xeque as suas expectativas. Então, mais aprendizado, né? Continuar aprendendo, a conviver e tal. E é legal aqui em Londres, porque, assim, tem muito imigrante. Então, a gente acaba aprendendo cultura de um monte de lugar. Não é imersão, mas você tem referências, né? De vários outros países. Então, sotaques e tal. Vira e mexe, você tá andando na rua, você ouve vários sotaques, aí de repente vem um português brasileiro. Muito comum, muito comum. Tem bastante brasileiro. Mas tem muita gente falando, e aí você tá no ônibus, aí de repente tem pessoal falando em várias outras línguas, e aí de repente tem dois amigos imigrantes falando inglês, é bem bacana. Eu adoro o idioma, então para mim é uma descoberta bastante curiosa, e é uma das características daqui também, né? E como que foi essa fase de adaptação com a sua esfera social do Brasil, assim, os seus hobbies que você tinha lá, e como você continuou eles quando você chegou aí? Como a gente mudou meio que na saída da pandemia, eu mudei, né? Depois o pessoal veio 2 meses depois. Os meus hobbies da pandemia, eles foram meio que aposentados, assim, né? Eu toco bateria na banda Versover desde 97. A gente continua ativo mais ou menos remotamente, porque tá cada um numa cidade. A gente usa muito computador para compor, para trocar coisa, composição. Eu monto as partituras da bateria no computador mesmo, depois eu tenho que me virar para tocar isso no estúdio, aí tem que achar um estúdio para estudar e tal. No meio da pandemia também entrei numa parceria com o Hammurabi, que é uma banda de death thrash de Minas, também tudo remoto, então acabamos gravando um disco inteiro durante a pandemia, que está saindo aos poucos agora. Então isso a gente vai acomodando, né? Vai acomodando. Na pandemia eu comprei uma bateria eletrônica no Brasil, eu conseguia tocar lá e tal, não trouxe a bateria para cá, então aqui também não tô tocando, né? No Brasil fazia crossfit, a pandemia deu uma zedada nisso, eu comecei a treinar em casa, na academia do prédio. Aqui, minha esposa já voltou pro crossfit, a agenda dela é mais flexível, a minha não dá, eu treino na academia do prédio mesmo, eu tento treinar todo dia, mas não é sempre que os horários batem, até porque
a gente tem uma extensão geográfica razoável, né? O time acho que vai da Polônia até o Texas, assim. Então tem bastante fuso horário que eu horário preciso do diferente. time para interagir, então você acaba trabalhando horários mais estendidos, então a gente vai encaixando conforme a coisa avança, né? Então tem essas coisas. E aí, o que mais? Bom, leitura, continuo lendo, todo o relacionamento cripto é basicamente grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, cripto Twitter, cripto LinkedIn. Então, isso não mudou muito, assim, esse relacionamento, né, com o pessoal do Brasil continua, o podcast continua rolando em português, eu continuo trazendo convidados para falar em português, né, no Block Talks, então não tenho a pretensão de mudou do Brasil, né, queima a ponte, queima as caravelas, né, não tenho essa pretensão, porque eu tenho muitos amigos, assim, bom, você está em alguns dos grupos, tem muita gente boa no Brasil fazendo coisa relevante para o mundo inteiro, então não tem por que roer essa corda e eu, sou brasileiro, né? Vou ficar negando origem é meio Não dá. hipócrita, né? Então eu ainda tenho amigos, queridos e amigas e builders e tô em board de startup no Brasil, então assim, não tenho essa pretensão e acompanho, né? Se você olhar no catálogo lá no Block Drops semanal, sempre tem notícia do Brasil. Sim. Né? Seja do Drex, seja das startups que estão construindo coisas bacanas, seja, né, dos embrólios brasileiros. A gente tenta manter, né, tudo isso visível e acessível também para explicar que tem atividade no Brasil e atividade Sim. relevante. E agora trocando um pouco de assunto, voltando para o Reino Unido, você conseguiria dar uma visão geral assim de como está rolando tanto a regulamentação no Reino Unido, qual que é a visão assim dos reguladores com cripto e com service providers também, e também com relação à política, né? É bem difícil entender um pouco a política do Reino Unido, se eles são pró-cripto, se eles não são, é bem complexo assim a dinâmica. Acho que o primeiro choque que eu tive aqui é porque, obviamente, tem monarquia, né? Exato. Então, esse é a primeira diferença tem rainha, quer dizer, não tem mais, tinha rainha, agora tem rei, né? Eu cheguei aqui no meio de uma onda de calor severa em 2022, em julho, e aí, Maurício, você trouxe o calor do Brasil para cá, né? Aí eu falei, olha, melhor não botar essa culpa em mim, porque daqui a pouco começa a ter problema, né, de inflação, problema de imposto, morre um monarca aí, a culpa é minha também, né? Menino, não deu problema em tudo isso? Então, agora eu fico quieto, eu não comento sobre monarcas mais, né? Mas é uma diferença grande. E você tem muita gente monarquista, né? Tudo que eles conhecem Sim. aqui é rei, rainha, é príncipe, é tabloide, é princesa, né? Então, Sim. é uma cultura. Então, assim, esse é um componente, né? O outro componente é o parlamento, que é super forte. E aí, eu tive, através da 11FS, através dos trabalhos que eu fiz até fora da 11FS, na comunidade aqui, cripto, com o Whitechapel Think Tank, eu acabei tendo contato com um membro do parlamento, que é o Lord Holmes, que é um senador, como se fosse um senador, né, da casa do House of Lords, né, a casa dos lords aqui. E com ele a gente escreveu um white paper sobre pagamentos digitais, né, no Whitechapel Think Tank. Eu entrevistei ele 2 vezes para os podcasts da 11FS, e a gente mantém contato ocasionalmente nos eventos. Eu já fiz painel com ele em evento presencial, e ele é uma das pessoas que está impulsionando a economia digital aqui no Reino Unido. Então ele participou dos debates da FSMB, que era Financial Services and Markets Bill, que agora já é um Act, que é uma lei, então era um projeto de lei, agora é uma lei, né? Bill é como eles chamam projeto de lei, e Act é como eles chamam quando a lei é enacted, né? Quando ela é assinada e promulgada pelo rei. E ele foi o champion, né? O relator da lei que é a ETDB, que agora é ETDA, né? É Electronic Trade Document Bill, que é uma lei que permite você usar dispositivos
nativamente digitais para registrar documentação de trade finance, que ainda é super no papel. E o que é bacana é que a partir do momento que uma lei dessa vira Act, ela é incorporada na English Common Law, que é utilizada em toda a Commonwealth, que é a região, né, de domínio estendido do Reino Unido ainda, envolve alguns países na África, envolve a Austrália, entre outros. E 80% do fluxo de trade finance no mundo, de trade no mundo, não trade finance, trade no mundo, ele obedece English Common Law, né, a lei comum inglesa. Então, a partir do momento que esse projeto virou lei, então agora é possível você ter, de maneira legal, o registro em blockchain de documentos ao portador. Caramba, em isso é relação a trade. Então, esse é um bem avanço. Então, interessante. existe uma movimentação legislativa e no executivo para fazer o que eles chamam de Crypto Hub, né? O Reino Unido ser um Crypto Hub, um player global na Sim. economia, né? Na criptoeconomia. Então, sim, você tem exemplos práticos, né, de coisas que estão acontecendo. O próprio FCA agora melhorou o regime de registro para VASP, né? Você tem a MiCA na Europa, com certeza influencia, porque existe uma competição agora, né, depois do Brexit. Quem que é mais moderno, quem que avança, quem que atrai mais investimento, etc. Então, acho que isso Sim. são sinais, né? Assim, não é fato, nem tudo é fato, mas são Aham. sinais. Agora, tem outros sinais do ponto de vista prático, né? Um deles é que o fundo lá da Andreessen Horowitz, né, o A16Z Crypto, abriu o Uhum. primeiro escritório internacional aqui em Londres, né? Então, trouxe um dos executivos, mudou para cá, para tocar o escritório daqui, já fizeram investimento em startup aqui. Então, ano passado. Então, assim, Uhum. e vai ter, inclusive, acho que eles estão fazendo o Startup School Crypto da A16Z, tem uma turma aqui em Londres. Então, tem muita coisa acontecendo aqui no cenário, tá cheio de startup aqui, tem várias aceleradoras aqui, e aí existe uma interação, né, nas que eles chamam de Crypto Sprints, que o FCA Aham. promove. O FCA ele não chega a ser o Banco Central, porque no Brasil o Banco Central e a regulação do sistema financeiro, elas estão meio juntas, né? Aqui tem o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central, e tem o FCA, que é o regulador, né? Mas Entendi. eles trabalham muito junto, os dois órgãos, né? E o FCA tem essas Crypto Sprints, onde eles convidam empreendedores, né, as empresas, para ter debate sobre política, né, policy, né, e regulação do mundo cripto. Então, Uhum. isso tem sido razoavelmente constante, né, aberto, bem executado, mas tem chão, tem muito chão. Sim. Não é para agora, como não vai ser para agora em lugar nenhum do mundo, assim, né? A É. gente acha aí que pelo menos mais uns 5 anos para a gente ter uma clareza Re- razoável para alguém que quer empreender nesse mercado. Então, as empresas mais capitalizadas têm feito lobby, né? Muito Sim. forte em relação à clareza, a ter regulação, a ter informação disponível, ter processo, né? Então, acho que isso sim é um compromisso que a gente vê por aqui. E aí vem toda essa história do Crypto Hub. Aham. Acho que acordaram, né? É, Tendo a crer. o Reino Unido ele sempre teve na ponta assim da inovação financeira, né? Desde 1960, 1970 ali, criando inflows e flows da Ásia com os Estados Unidos e tal. Foi a primeira broker, foi em Londres, né? Então é bem, ele tem uma imagem muito clara, né? Um personagem muito claro de inovação no Reino Unido. E chegando no final aqui, Magaldi, eu queria te perguntar se alguém está procurando um trabalho fora ou se tem essa possibilidade de ir para fora, qual seria a sua recomendação? Qual seria o primeiro passo que essa pessoa teria que ter que marchar, né, para atingir o objetivo dela, que é trabalhar com cripto ou mundo financeiro em geral fora do Brasil? Eu, assim, acho que eu tenho que começar pelo básico. Cara, inglês abre muita porta. É até injusto. Hum, É muito injusto, porque tem muita gente boa no Brasil que não tem um inglês bacana e acaba não tendo essas oportunidades. Então,
tem a oportunidade de estudar inglês, cara, estuda inglês, meu. Assim, eu sou, assim, não posso, eu sou super privilegiado. Eu estudei inglês desde criancinha, então sempre tive muito privilégio. Não escondo isso, não. Acho que isso é uma, é uma obrigação de quem tem privilégio falar de privilégio e entender o papel do privilégio na própria vida e na vida Verdade. dos É. outros, né? Então não posso me queixar. Mas é uma dica. Acho que vale a dica. Se pode, se tem esse interesse, se tem esse drive, abre porta pra caramba. Assim, não é pouco. Não é pouco. Então esse eu acho que é o primeiro. Aí tem inglês, tem uma carreira no Brasil, tá afim? Eu acho que tem uma coisa muito importante para abrir porta, que é networking. Uhum. Aplicar para vaga, a seco, né, o tal do cold call, eu não conheço muitos casos, assim, tem meia dúzia de casos de gente que se inscreveu e aí casou o currículo em cima da pinta da vaga e aí vai e aí acaba conseguindo. Eu acho que tem que ter networking. E networking você não faz quando você precisa, você faz quando você não precisa, né? Sim. Networking é uma prática profissional, né? Então, como é que faz networking? Pô, tem uma plataforma de rede social, Web2 até, né? Mas está aí, bem sucedida há mais de 20 anos, que é o LinkedIn, né? Pra você ter uma ideia, eu já troquei de trampo através do LinkedIn 5 vezes. Então, eu acho Caramba. que funciona. E eu nunca paguei. Não, mentira, acho que eu paguei uma vez. Eu tava na IBM, eu paguei um mês pra ter o Sales Pra ver Navigator, como uma é. coisa assim. É. Mas assim, de networking, eu acho que não tem uma plataforma melhor, né? Então tem que fazer. E como é que você faz networking? Pô, comenta, faz conexões, bota conteúdo, bota sua opinião, né? Hoje, com tanta ferramenta, é mais fácil produzir conteúdo. Qualquer celular hoje é excelente, então você consegue produzir conteúdo de qualidade, uma boa iluminação e continuar interagindo. Acho que essa é a dica. E aí, tendo oportunidade, que a gente chama, né, de pay it forward, né, não de retribuir, mas de contribuir, faça também, né? Manda uma vaga para quem está querendo se recolocar. Então, acho que essa é uma maneira, e é uma maneira online, por assim dizer, Sim. né? É, participação em grupos de discussão, né? Que também é uma maneira de você aprender, fazer sua pesquisa e interagir com outros. Então, tá cheio de grupo de WhatsApp, Telegram, Meetup, voltou a ter Meetup, glória a É. Deus, né, no Brasil. Então, acho importante se conectar com o ecossistema, se conectar com fundo de investimento, com enterprise, com startup, com educador, né, com pessoal que faz desenvolvimento de negócio, relacionamento com o desenvolvedor. Tem muita gente querendo falar, querendo explicar e querendo trocar ideia para ampliar o alcance de cripto. Então, tem que ter. E no fim das contas, pode começar suando como é mais né, mais uma tarefa tal. Mas no fim é bacana, porque você faz amizade, você conecta pessoas, você se conecta com pessoas. E o Sim. Web3 é sobre pessoas, né? Acho que essa é a segunda, né, a segunda dica, assim. Acho que a terceira dica é você tá sempre estudando. Não tem mais essa, eu consegui um emprego aqui nessa empresa, eu vou ficar aqui 40 anos e um dia vão me reconhecer, né? É. Acho que isso aí acabou já faz tempo e o importante é você estar atualizado o tempo todo, consumindo conteúdo de qualidade, É. Escolher bons tendo, materiais. tendo discussões enriquecedoras do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conhecimento. Fazer curso, sim. Né? Muita gente fala, não tem que fazer. Não, faz. Faz. Tem uma graninha lá, pô, faz curso. Tá numa empresa que tem um programa de educação corporativo, acha uns cursos bacana na empresa, no programa. Sempre tem alguma coisa bacana. Ah, mas não é cripto. Ah, mas é gerenciamento de projeto, né? É Uhum. metodologia ágil, é economia. Sempre tem alguma coisa que você acaba transpondo, porque cripto é novo, né? Você acaba transpondo para cripto um conhecimento tradicional, por assim dizer, né? Formativo, e aí vai fazer uso disso, né? Então tem Sim. várias maneiras de você se posicionar nisso, né? E aí, pô, morderam a isca, né? Tem lá, pô, tem que negociar.
Tem que negociar porque não é porque você vai ser contratado por uma empresa de fora, né, ou vai mudar de país, que está resolvido. Tem que negociar salário, então tem que fazer pesquisa de custo de vida, onde você vai morar, quanto que é o aluguel, quanto que é o mercado, transporte, internet, Ah, computador, tudo isso que você vai viver a vida no custo de vida local, né? O pessoal que me visita aqui, eu aprendi uma frase, eu falo para eles que como é que é? Quem converte não se diverte. Se você ficar é pensando na taxa do verdade. câmbio e no É verdade. IOF, aí nem sai, né? Nem sai de casa, porque aí você não vai se divertir, né? É, Mas, pô, mudar de país, você tem, né? Presta atenção em imposto, cara. Imposto muda, é diferente. O regime fiscal muda. Você acha que você paga imposto no Brasil, você vai descobrir que é bacana o imposto no Brasil, né? é, Então, tem prós e contras. Custo de vida, às vezes é mais caro uma categoria, tipo aluguel, às vezes é mais barato comida. Como é que é esse mix, né? Então, onde você vai morar na cidade, o tempo até você chegar no seu trabalho, commute, né? Tudo isso você precisa juntar essas informações para tomar uma decisão e negocia a relocação, porque mudança é caro, especialmente se é. você vai com família, né? Então, pô, voar gato entre países tem uma preparação, tem que contratar agente especializado, tem uma documentação, tudo, tem burocracia, tem quarentena, tem um monte de coisa. Vai mudar? Ah, vai de navio, vai de avião, leva tudo, não leva? O que vale a pena levar? Tem que conversar com o pessoal de mudança. Chegou no país, vai achar um apartamento, uma casa, como é que é o processo? Porque às vezes também tem custos para você alugar, que às vezes você não previu, então tem que aprender se no país ou na cidade que você vai morar tem. Então tudo tem que olhar para você ter o menos, né, possível de surpresa, porque vai ter surpresa, não tem como, né, se antecipar a tudo, mas é importante ter o máximo possível de informação. Se tiver amigos, né, na cidade onde você vai, no país, pede dica, pede ajuda, né? Ó, tô indo, como é que é? Eu, coitados, meus amigos ingleses e brasileiros aqui do Reino Unido, né? Pô, enchi o saco, meu. Ah, tem 30 minutos, ó, entra aqui nessa call, vamos trocar uma ideia. Então, vale muito a pena, mas dá trabalho, mas vale a Uhum. pena, mas dá trabalho, mas vale a pena. Beleza, é isso. Muito obrigado, Magaldi. Foi muito bom conversar com você, como sempre. E, Valeu. bom, deixa o convite aí para se subscrever no canal, deixar seu like. E se quiser falar as últimas palavras aí, tá aberto. Pô, obrigado. Acompanha a gente aí, eu tô no LinkedIn, tamo no Block Drops Podcast também, tem conta no Twitter, tamo no Spotify, temos canal agora no YouTube também, não tem vídeo bonitinho assim, igual o Victor tá fazendo aqui, mas tem o episódio para vocês ouvirem lá. E vamos continuar essa troca aí pelas redes também. Obrigado de novo, Vitor, pelo convite. Prazerzão. Até uma próxima. Imagina. Obrigado, gente. A gente fica por aqui e até o próximo papo.